Meus irmãos, meus amigos, minhas irmãs, minhas amigas, certamente você me conhece em me ver já no YouTube, no Facebook, em outras pregações, em outras reflexões. Mas costumo todas as vezes que faço essas reflexões me apresentar, para que você saiba quem sou e saiba o meu nome, caso se interesse até em fazer contato comigo ou comentar minhas falas. Eu sou Jesué Francisco da Silva e sou pastor evangélico. Gostaria de meditar com vocês nesta tarde sobre algo que chama a atenção de todos nós. A graça de Deus que é oferecida a todos nós. Uma coisa que tem me chamado a atenção nesse tema é que a graça de Deus é realmente gratuita. Ou seja, não há nada em nós que faça com que sejamos merecedores dessa graça de Deus. Em outras palavras, não há em nenhum de nós, seres humanos, méritos para que alcancemos a graça de Deus. Por mais que façamos, por mais que lutemos, por mais que queiramos, a graça de Deus é gratuita. É um favor que não merecemos. Recebemos porque Deus é bom. Deus nos ama e quer nos dar a graça. Na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8, há uma fala de Jesus que me chama muito a atenção também. Jesus fala assim, olha, curem os enfermos, ressuscitam os mortos, purifiquem os leprosos, expulsai demônios, de graça recebeste, de graça dai. Aquilo que eu recebo de graça, eu também preciso dar de graça. Eu recebo de graça e eu também dou gratuitamente. Eu ministro a graça que recebo. As coisas que vêm de Deus a nós são graça. Todas elas são gratuitas. Graça de Deus. Às vezes existem pessoas bondosas. Eu conheço muitas pessoas que são pessoas bondosas. Certamente você também conhece. Não é? São pessoas bondosas. Mas a bondade dessas pessoas não são ou não é suficiente para que alcancem a graça de Deus. Ainda é pouco. A graça de Deus é muito maior do que qualquer tipo de bondade que nós, seres humanos, possamos exercer. A bondade do ser humano, nenhum tipo de bondade pode ser maior ou tornar uma pessoa merecedora da graça de Deus. Portanto, posso lhes afirmar, a graça de Deus é muito maior e atinge muito mais as nossas vidas do que qualquer coisa que possamos entender como méritos para alcançar esta graça ou estes favores de Deus. A graça de Deus é um favor, eu insisto,
imerecido. Imerecido. Estamos neste mundo aqui anunciando esta graça, pregando esta graça. Por isso, quando estendermos as nossas mãos e curarmos os enfermos, como Jesus disse, devemos fazer pensando nesta graça, na graça que um dia nós recebemos. Quando estendermos as nossas mãos para expelirmos os demônios, devemos fazer também crendo nessa graça, a graça que um dia nós recebemos. Quando estendermos as nossas mãos para purificarmos os leprosos, devemos fazer pensando também nesta graça, a mesma graça que um dia nós recebemos. E o texto vai mais longe, dizer, ressuscitai os mortos. Se isto acontecer, se ressuscitarmos os mortos, devemos fazer também pensando nessa graça, a graça que nós um dia merecemos. Devemos aceitar a graça de Deus para que possamos oferecer também a graça. Mas pastor, como assim o senhor fala de uma forma que faz com que pensemos que nós podemos não aceitar a graça de Deus? Eu não diria assim. Todos nós vamos falar que queremos aceitar a graça de Deus. Mas no fundo, o nosso orgulho, a nossa maneira de vida leva-nos a pensar ou a concluir que nós não aceitamos a graça de Deus na sua totalidade. Sabe por quê? A razão é o nosso orgulho. Quando nós aceitamos a graça de Deus e aceitamos que tudo vem gratuitamente e que não há nenhum mérito nosso para esse favor recebido do Senhor, isso equivale a dizer que nós não temos nada, nós não fazemos nada para isso, não fazemos nada. É a história, por exemplo, de Nicodemos, no capítulo 27 de Mateus, a partir do verso 16 por aí, onde Jesus está sendo apresentado perante Pilatos, ou perante a multidão, e Pilatos apresenta Jesus e apresenta Barrabás, e pergunta: eu tenho aqui 2 condenados à morte, este é Barrabás, bandido, o pior bandido da época, e este outro aqui é Jesus, o Nazareno. A quem, pois, quereis que eu vos solte? E a multidão gritou: queremos que solte